Olá pessoal, estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudando os capítulos 5 a 8 de Romanos. Curte aqui, compartilha, usa a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e acesse o site pastoredilson.com para se inscrever no Maximize e se tornar um patrocinador desse projeto. Nós vimos no vídeo anterior, começando a carta aos Romanos, como o apóstolo Paulo escreveu essa carta para mostrar que toda a humanidade, ao longo da história, pecou, se afastando de Deus e, através de Jesus, teve a oportunidade de ser justificada gratuitamente através da fé. Tanto gentios quanto judeus pecaram e eram indesculpáveis diante de Deus. Todos precisavam da intervenção de Deus através de Jesus. Estávamos literalmente em guerra com Deus, mas agora a Bíblia diz que alcançamos paz. O capítulo 5, versículos de 1 a 2 afirma: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, que por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Hoje, através do Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O mesmo amor ágape que já vimos em vídeos anteriores e que nos dá a capacidade de perdoar e agir em amor incondicional está habitando em mim e em você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, quando ainda não merecíamos. A Bíblia diz no capítulo 5, versículos 6 a 8, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente há alguém que morra por um justo, embora por um bom homem, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Voltando então ao tema central da carta, Paulo mostra que, assim como o pecado entrou no mundo através de Adão, agora Jesus veio como um novo Adão, para criar uma nova raça que vive de acordo com a natureza de Cristo em justiça e santidade. O versículo 12 do capítulo 5 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas enquanto o pecado do primeiro Adão trouxe muito dano à humanidade, a graça de Deus, através do último Adão, Jesus Cristo, trouxe muito mais bênção para toda a humanidade. A Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 5, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. E então o versículo 17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Essa passagem é chave para entendermos a carta de Paulo aos Romanos. Recebemos a justiça, a justificação de presente como um dom e não por nosso mérito. Isso está disponível para toda a humanidade. A Bíblia diz no capítulo 8, versículos 18 e 19, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Mas o fato de não sermos justificados por nosso mérito, e sim pelo que Cristo fez, não nos dá a liberdade de vivermos de qualquer jeito, pecando livremente, como alguns chegam a ensinar até nos nossos dias. Paulo esclarece essa questão no capítulo 6.
Versículos 1 e 2, onde ele afirma: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E então, dos versículos 11 a 14, ele diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Porque o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. No capítulo 7, Paulo ensina que a lei serviu para mostrar a gravidade do pecado, porque ela trazia mandamentos, mas não dava a quem os ouvia a capacidade de cumpri-los. Em Cristo, hoje, nós conseguimos viver na lei do Espírito e vida, como explica o capítulo 8 de Romanos. Os versículos 1 e 2 afirmam: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E então, uma passagem a princípio difícil de ser entendida numa primeira leitura, mas que vale a pena ser estudada, afirma: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O problema não estava na lei, o problema estava em nós, estava na nossa carne, mas hoje nós estamos em Cristo e o Espírito Santo habita em nós. E por isso nós não somos mais dominados pela carne. Pela graça, nós podemos hoje, na nova aliança, ser imitadores de Cristo. Somos filhos e a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Reflita então comigo, se a Bíblia diz nesse trecho que Deus deu o seu Filho por nós, o que Ele não daria juntamente com o Filho? Ele cuida de você e você precisa se relacionar com Ele, como um pai se relaciona com um filho. Ele é o seu pai e Ele toma conta da sua vida. Deixe as suas dúvidas, seus comentários e até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 9 a 11 de Romanos.